Aqui, ó, atividade que foi passada na semana anterior, tá? Na primeira questão diz, ligue o nome das sub-regiões do Nordeste às suas respectivas características, tá? Então, zona da mata, ó, faixa costeira, onde está concentrada a maior parte da população. Agreste apresenta aspectos de transição entre o litoral úmido e o sertão mais seco, tá? Sertão, o clima semiárido com temperaturas elevadas e longos períodos de escassez de chuva, favorece a formação vegetal da caatinga. E meio norte, região de transição, onde se encontram espécies típicas da floresta amazônica, do sertão, do cerrado e da caatinga. Na segunda questão, em sua opinião, a transposição do São Francisco poderá beneficiar a população do semiárido? Então, essa é uma opinião, tá? Sua. Então, a resposta é pessoal, assim também como a terceira questão. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje, falando aqui o primeiro tópico, a população do Nordeste. Então, na região do Nordeste, as capitais dos estados são as áreas mais densamente povoadas. Salvador, Fortaleza e Recife, por exemplo, estão entre as 10 cidades mais populosas do Brasil, tá? E são de extrema importância para a economia regional. Mais de 50 municípios nordestinos já alcançaram população acima de 100 mil habitantes, tá? Caso de Feira de Santana, na Bahia, Olinda, Pernambuco, tá? Petrolina, Pernambuco, Vitória da Conquista, na Bahia, e Campina Grande, na Paraíba. A região vem se urbanizando rapidamente e boa parte da população se caracteriza por uma acentuada desigualdade social. Segundo pesquisa realizada pelo IBGE, em 2017, na região Nordeste, 43,5% da população encontra-se na linha da pobreza e 12,9% encontram-se abaixo da linha da pobreza, tá? Linha da pobreza, pessoal, é o termo criado pelo Banco Mundial para indicar pessoas que vivem sob severas condições socioeconômicas. Considera-se a linha da pobreza o equivalente a viver com $1,90, tá certo? Por dia. E quem vive com menos do que isso está abaixo da linha da pobreza, tá certo? Então, você pode ver aqui a evolução socioeconômica, né, da população, com os dados aqui de 2000 até 2015, tá bom? Aqui você vê a cidade de Fortaleza, que é uma importante capital, centro financeiro, tá certo? Passando para a nossa próxima página, tá? Observe no mapa ao lado a densidade demográfica da região Nordeste. Note que as sub-regiões da Zona da Mata e do Agreste concentram aí a maior quantidade de habitantes. Foi nessa área, né, ao longo do litoral, que há quase 5 séculos os colonizadores europeus formaram as primeiras vilas e povoados, como Olinda, Porto Seguro e Salvador, tá? Então, passando aqui para frente, ó, nas últimas décadas, os incentivos governamentais possibilitaram o surgimento de novos polos econômicos e industriais, entre os quais podemos destacar, na Bahia, Polo Petroquímico de Camaçari, tá? Centro Industrial de Aratu, tá certo? Em Pernambuco, Porto Digital, empresas e instituições dos setores de desenvolvimento de softwares e serviços de tecnologia da informação e comunicação, dentre outros aqui, tá certo? Passando para a página 334, falando um pouquinho sobre a seca e as migrações regionais. A seca foi um dos principais motivos para os deslocamentos de imigrantes nordestinos ocorridos da segunda metade do século XX em diante. Então, aqui a gente está falando daquela migração onde as pessoas deixaram o campo e vieram para a cidade, né? Essa migração aí chamada de êxodo rural, tá certo? Dadas as dificuldades de permanência no sertão nordestino, entre as décadas de 1950 e 1960, 70, o governo federal realizou investimentos para amenizar os problemas sociais agravados pela seca. E uma dessas ações foi a criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, tá? SUDENE aqui, em 1959. Nas últimas décadas, os deslocamentos migratórios relacionados ao Nordeste caracterizam novos fluxos. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, tá? Entre 2000 e 2010, houve um novo aumento de movimento migratório no sentido Nordeste-Sudeste. Atualmente, no entanto, esse fluxo está mais relacionado
ao crescimento econômico do estado de São Paulo do que com os problemas sociais relacionados à seca. É aquela questão que a gente sempre fala sobre a questão das migrações. As pessoas veem um estado mais desenvolvido, mais industrializado, né? Eles acreditam que lá vai ter, né, melhores oportunidades, tá certo? Melhores oportunidades de emprego, tá certo? E aí eles acabam se direcionando para esse estado, tá certo? E aí, como a gente já estudou a questão da migração, quando eu falo de migração dentro do próprio país, eu estou falando ainda de uma migração interna, tá certo? Também é significativa a existência de fluxos migratórios interestaduais ocorridos dentro da região Nordeste. O surgimento de novos polos econômicos, industriais e tecnológicos tem colaborado para esse novo cenário, tá? Passando para a página 335, a cultura da população nordestina. Então, a região Nordeste, ela apresenta grande diversidade cultural, representada pela música, dança, culinária, festas típicas, literatura, entre outras manifestações, tá? Então, a gente pode afirmar que, em sua grande parte, as tradições culturais nordestinas estão relacionadas ao período histórico de colonização e povoamento, né, da região. E aí a convivência de diferentes povos, culturas, crenças, línguas e tradições relacionadas aos indígenas, africanos e europeus, principalmente portugueses, holandeses e franceses, influenciou também vários aspectos da cultura nordestina. Então, muitas festas populares destacam a influência das religiões católicas e de origem africana como elementos da construção da identidade cultural. Aqui nessa imagem você pode observar o Bumba Meu Boi, tá? Que se originou aí das tradições portuguesas. É uma festa folclórica, tá? Comemorada aí no Brasil desde o século XVIII, tá? A gente pode observar também aqui a questão da literatura de cordel, né? Onde você vai ver histórias populares escritas na forma de verso ou prosa, que contam episódios, por exemplo, de romances e aventuras, tá certo? Então, a região Nordeste, pessoal, ela é rica nessa questão da diversidade, tá certo? Cultural. Então, se, por exemplo, você pode ir para a região Nordeste, o estado de Pernambuco, você vai ter uma cultura diferente, festas diferentes do que ocorre, por exemplo, no Ceará, tá? Por exemplo, a dança característica, né, da região Nordeste, lá em Pernambuco, o frevo, por exemplo, é uma dança característica daquele estado, tá certo? Falando um pouquinho agora das potencialidades da economia do Nordeste. Então, o recente crescimento econômico da região Nordeste é resultado de importantes mudanças, como ampliação da agricultura irrigada, estímulo ao setor de serviços, principalmente de turismo, benefícios e incentivos fiscais para a abertura de novas empresas e indústrias, além de benefícios sociais. Esse conjunto de fatores não apenas resultou em um melhor desenvolvimento econômico e uma consolidação da indústria, como também refletiu em melhores indicadores sociais. Ainda que tenha ocorrido um crescimento dos índices econômicos e sociais da região como um todo, os contrastes, né, ou seja, as diferenças, são grandes nos níveis de desenvolvimento entre as sub-regiões. As maiores concentrações de pobreza e exclusão social prevalecem no sertão, que tem reduzida participação no PIB regional, certo? Passando para a nossa próxima página, a agropecuária no Nordeste, tá? A inovação e a modernização no campo do Nordeste vem trazendo aí resultados socioeconômicos positivos e aumentado aí a produtividade na região, tá certo? E aí essa modernização, pessoal, do campo também está relacionada à questão do uso de máquinas, tá certo? E aí vem aquilo que a gente já estudou entre a diferença, por exemplo, do comercial para o tradicional, tá certo? Na agricultura comercial, agricultura tradicional, certo? Aqui vai falar um pouquinho também sobre a pecuária extensiva, tá? Que é quando o gado é criado solto, tá certo? Passando aqui para a nossa próxima página, vai falar do crescimento das indústrias no Nordeste, tá? Então, você está vendo aí que a gente está passando do setor primário para o setor secundário, né? E o setor secundário é esse que vai falar sobre a questão das indústrias, tá? Então, o desempenho do setor industrial no Nordeste tem gerado mais dinamismo para a economia regional,
depois que recebeu investimento dos governos estaduais, tá? Então, com o objetivo aí de expandir para o interior novas indústrias, como as de biocombustíveis e têxteis, foram instaladas em áreas antes dedicadas exclusivamente a atividades agropecuárias, tá? O desenvolvimento industrial foi acelerado nesse período e as exportações de produtos industrializados estavam em ampla ascensão. Porém, recentemente, assim como todo o país, a região passou por um período de recessão. De toda forma, em 2016, a queda da produção industrial do Nordeste foi menos acentuada do que a média nacional, tá? Os estados mais industrializados da região são Ceará, Pernambuco, com destaque para a Bahia. Aqui vai falar um pouquinho da importância do turismo no Nordeste, né? Nós temos excelentes praias, né? Belíssimas praias, tá certo? A atividade do turismo promove de modo significativo a economia local, com serviços de hospedagem, alimentação, agências de viagem, transporte, tá? Gerando aí mais empregos e valorizando o potencial natural, cultural e histórico da região. Então, o turismo tem recebido aí mais investimento e divulgação do governo, tornando-se importante polo de atração de estrangeiros e também de turistas de outras regiões do país, tá? Aqui você vê, né, turistas aqui visitando a Catedral da Arquidiocese de Olinda e Recife, né, no Pernambuco, tá bom? Por aqui nós concluímos, tá, o capítulo sobre a região Nordeste. Espero que tenham entendido direitinho o nosso conteúdo. Qualquer dúvida vocês podem perguntar lá na plataforma, que eu estarei à disposição para sanar todas as dúvidas. Tudo bem? Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e lembre-se, fique em casa.